Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Naquela noite de Natal, um evento sinistro mergulhou o feriado em sombras que persistem em minha memória como um pesadelo inesquecível. A atmosfera festiva pairava no ar, mas o que se desenrolou naquela noite foi muito além de qualquer celebração tradicional. Minha família e eu decidimos passar a véspera de Natal em nossa casa de campo, um refúgio isolado cercado por árvores altas e um silêncio quase palpável. A casa, normalmente calorosa e acolhedora, parecia adquirir uma aura sombria à medida que a noite avançava. Os sinos da meia-noite tocaram, anunciando o início do Natal. Enquanto todos se acomodavam junto à lareira, um vento gélido sibilou pelo exterior da casa, fazendo com que as chamas dançassem com inquietação. Naquela hora, começamos a ouvir passos arrastados e suspiros abafados ecoando pelos corredores vazios. Decidimos investigar a origem dos sons estranhos, atribuindo-os inicialmente à imaginação coletiva ou aos ruídos naturais da casa antiga. Contudo, à medida que nos aventurávamos pelos corredores sombrios, as sombras pareciam adquirir vida própria, contorcendo-se de maneiras que desafiavam qualquer explicação lógica. Ao entrar na sala de estar, notamos um presente solitário, embalado com um papel amarfanhado e um laço desbotado. Ninguém na família se lembrava de tê-lo colocado ali, e a tag de identificação estava em branco. Uma sensação de apreensão percorreu a sala, como se o presente fosse um portal para algo desconhecido. Decidimos abri-lo coletivamente, e ao fazê-lo, uma névoa escura se ergueu do interior da caixa. Uma figura sombria emergiu, uma entidade encolhida que parecia carregar consigo o peso de uma presença sobrenatural. Nossos corações aceleraram quando percebemos que a figura se assemelhava a alguém que conhecíamos, mas seus traços estavam distorcidos e desfigurados. A entidade começou a sussurrar palavras incompreensíveis, suas palavras ressoando em nossos ouvidos como um cântico funesto. Tentamos recuar, mas nos sentimos enraizados no chão, incapazes de escapar da presença maligna que pairava sobre nós. A sala, antes iluminada pelas luzes festivas, agora estava mergulhada em uma escuridão que parecia devorar toda a alegria da temporada. A figura sombria começou a mover-se em nossa direção, seus olhos vazios fixados em cada um de nós como se buscasse algo que havia perdido em vida. Seus passos arrastados ecoavam pelo ambiente, criando uma trilha de gelo por onde passava. Tentamos gritar, mas nossas vozes pareciam abafadas, engolidas por uma força sobrenatural. Em um instante aterrorizante, a entidade estendeu as mãos em direção a nós, emanando uma frieza que cortava até os ossos. Uma sensação de desespero tomou conta de todos, e, subitamente, fomos envolvidos por uma escuridão total. Quando a luz retornou, encontramo-nos de volta à sala de estar, o presente misterioso desaparecera. Uma sensação de exaustão e horror nos envolvia, como se tivéssemos atravessado uma fronteira entre nosso mundo e uma dimensão sombria. O Natal, que deveria ter sido um momento de alegria e união, transformou-se em uma experiência que nos assombraria para sempre. A figura sombria, o presente sinistro e a sensação de ter enfrentado algo além da compreensão humana permaneceriam como cicatrizes em nossa consciência. Mesmo hoje, em cada noite de Natal, o eco dos sussurros daquela entidade ressoa em minha mente, uma lembrança sombria da noite em que o sobrenatural penetrou em nosso mundo, deixando-nos marcados pela presença macabra que nos visitou na véspera da celebração festiva. Naquela noite de Natal, as sombras do passado vieram à tona de uma maneira que nenhum de nós poderia ter previsto.
Estávamos reunidos na casa ancestral da família, um local rico em história e tradição, que sempre foi o epicentro de nossas celebrações natalinas. No entanto, naquela ocasião, algo sinistro aguardava para ser desencadeado. A casa, iluminada pelas luzes festivas, criava uma atmosfera calorosa. A árvore de Natal brilhava com enfeites coloridos, mas à medida que a noite avançava, um frio inexplicável começou a infiltrar-se nos recônditos da mansão. Após o jantar festivo, decidimos compartilhar histórias ao redor da lareira, como era costume. Entre risos e memórias alegres, um tio idoso, conhecido por suas narrativas intrigantes, pediu a palavra. Ele começou a contar uma história sobre um ancestral distante, um membro da família que supostamente havia feito um pacto obscuro em uma noite de Natal do passado. À medida que a narrativa se desenrolava, o ambiente parecia reagir às palavras, como se o próprio espaço estivesse sintonizado com a história. Velas começaram a piscar erraticamente, e o crepitar da lareira assumiu uma cadência irregular, como se estivesse acompanhando o conto sombrio. A história envolvia um antigo pacto com forças além da compreensão humana, um acordo selado na noite de Natal para obter prosperidade, mas que carregava consigo um preço terrível. Os olhares trocados entre os membros da família refletiam uma mistura de ceticismo e inquietação. Enquanto a narrativa atingia seu ápice, um vento gélido cortou o ar, extinguindo as velas e mergulhando a sala na escuridão. Uma voz sussurrante parecia ecoar pelas paredes, como se as sombras do passado estivessem despertando para testemunhar a recontagem de sua história. Fomos subitamente envolvidos por uma escuridão tão densa que mal podíamos enxergar nossas próprias mãos estendidas diante de nós. A lareira, que agora era apenas um braseiro enfraquecido, lançava sombras dançantes que se assemelhavam a figuras espectrais. Ouvi passos arrastados, semelhantes aos contados na história, aproximando-se lentamente. Uma presença indescritível parecia pairar sobre nós, carregada de uma energia que enviava arrepios pela espinha de cada pessoa presente. Tentamos acender velas, mas elas eram imediatamente apagadas por uma força invisível. Foi então que, na penumbra, começamos a discernir figuras esbatidas, silhuetas de rostos longínquos que pareciam olhar para nós com olhos apagados. Uma sensação de terror iminente se instalou, e tentativas de recitar orações e encantamentos foram em vão. Um murmúrio inaudível encheu o ar, como se as sombras do passado estivessem sussurrando segredos que nunca deveriam ser revelados. Nossos corações batiam descompassadamente, e cada instante parecia se estender em uma eternidade sombria. A escuridão persistiu até o raiar do dia, quando, subitamente, a casa voltou à normalidade. A lareira crepitou mais uma vez, e a luz do sol invadiu os cantos antes sombrios. A atmosfera pesada que nos envolvera havia dissipado, mas as lembranças daquela noite de Natal macabra permaneceriam entranhadas em nossas mentes. Ao longo dos anos, evitamos falar sobre aquela experiência, como se o simples ato de recordar pudesse desencadear novamente as sombras do passado. A casa ancestral, uma vez repleta de calor familiar, tornou-se um local onde as lembranças sombrias de uma noite de Natal sinistra continuam a assombrar nossa linhagem. E assim, cada ano, quando a noite de Natal se aproxima, a família se reúne com um misto de alegria e apreensão, consciente de que, mesmo nas festividades mais brilhantes, as sombras do passado podem emergir para reivindicar sua presença. Naquela noite de Natal, um evento extraordinário e horripilante se desenrolou, lançando uma sombra sobre a celebração festiva que jamais esqueceremos. Estávamos em uma casa isolada, cercada por uma floresta densa e silenciosa, onde as luzes de Natal tentavam perfurar a escuridão circundante. O frio cortante do inverno acrescentava uma pitada de misticismo à atmosfera já carregada. A família estava reunida ao redor da lareira, trocando presentes e compartilhando histórias alegres. Entretanto, havia algo de incomum na noite que transcenderia a simples alegria natalina. Ao abrir os presentes, uma caixa misteriosa, desgastada pelo tempo, capturou minha atenção. Não havia nome do remetente, apenas um laço vermelho desbotado. Ao desembrulhar o presente, revelou-se um antiquado diário com páginas amareladas e letras manuscritas. Cada página continha uma narrativa sombria sobre uma noite de Natal ocorrida décadas atrás, na mesma casa em que estávamos. O autor,
uma antiga residente da casa, descrevia eventos inexplicáveis que aconteciam toda vez que o relógio marcava meia-noite na véspera de Natal. Enquanto lia as palavras, uma frieza percorria a minha espinha, como se o próprio espírito do relato estivesse se manifestando. O diário contava a história de uma tradição sombria que permeava a casa, uma antiga celebração macabra realizada nas profundezas da noite natalina. Decidimos explorar a casa para descobrir se as histórias eram verdadeiras ou meramente fruto da imaginação do autor. O silêncio ao nosso redor parecia densificar-se à medida que nos aventurávamos pelos corredores escuros. O canto da casa, onde as histórias macabras eram centradas, emitia sons estranhos e suspiros abafados, como se guardasse segredos sombrios em seu interior. Enquanto caminhávamos pelo corredor, uma sombra se destacou na parede, tomando forma humana. A figura sombria parecia se mover independentemente, dançando com a luz oscilante das velas. Nossos passos hesitantes ecoavam pela casa vazia, e a temperatura começou a cair, criando uma atmosfera gelada que pairava no ar. Ao chegarmos ao quarto onde a narrativa indicava como o epicentro dos eventos macabros, uma presença sobrenatural tomou conta do ambiente. Velas tremeluziam sem uma brisa aparente, e uma melodia estranha ecoava pelos corredores, como um eco distante de festividades distorcidas. Foi então que, à meia-noite exata, as luzes da casa começaram a piscar freneticamente, criando uma visão surreal. Sombras começaram a se contorcer nas paredes, assumindo formas aterrorizantes que desafiavam qualquer explicação racional. A figura sombria, descrita no diário, materializou-se diante de nossos olhos, seus olhos vazios encarando-nos com uma intensidade que penetrava na alma. O ar ficou carregado com murmúrios ininteligíveis, como se as vozes do passado estivessem tentando se comunicar conosco. Tentamos recuar, mas estávamos presos em um espetáculo sobrenatural que se desenrolava diante de nossos olhos. A figura começou a sussurrar a mesma melodia estranha que ecoava pelos corredores, aumentando a intensidade à medida que se aproximava de nós. Cada passo parecia reverberar pela casa como um eco de uma tradição sombria que se repetia ao longo dos anos. Subitamente, as luzes da casa se apagaram, mergulhando-nos na escuridão total. Quando as luzes retornaram, a figura sombria havia desaparecido, deixando-nos em um silêncio que pairava como um eco das memórias assombradas daquela noite de Natal. O diário, agora fechado, continha as palavras finais do autor, alertando para a perpetuação do ritual macabro a cada noite de Natal. A família, agora marcada pela experiência sobrenatural, decidiu deixar a casa, mas a sensação de que o passado sombrio estava entrelaçado com aquele lugar nunca nos abandonou. Ano após ano, a noite de Natal tornou-se um lembrete de que nem todos os presentes são embrulhados em papel colorido e laços brilhantes. Às vezes, há histórias sombrias enterradas nas dobras do tempo, esperando para serem desenterradas e experimentadas por aqueles que ousam desvendar os segredos do passado. Naquela noite de Natal, a celebração festiva transformou-se em um pesadelo de proporções inimagináveis, deixando uma marca indelével em minha alma. Minha identidade é irrelevante, pois o que compartilho é um relato que transcende qualquer indivíduo, conectando-se a algo muito mais sinistro e misterioso. Estávamos em uma casa afastada, uma espécie de refúgio familiar que, naquele momento, tornou-se o palco de eventos sombrios que me assombram até hoje. As luzes de Natal penduradas ao redor da casa cintilavam, mas a atmosfera não era de alegria, era como se as próprias sombras estivessem se contorcendo com antecipação. A noite começou de maneira aparentemente normal. A família estava reunida, os risos ecoavam e os presentes eram trocados sob a árvore decorada. Contudo, um presente estranhamente ornado chamou minha atenção. Sem destinatário especificado, o laço vermelho parecia pulsar com uma energia desconhecida. Ao abrir o presente, deparei-me com um diário envelhecido, suas páginas repletas de palavras manuscritas. À medida que lia as primeiras linhas, uma sensação de inquietude se instalou. O diário pertencia a um antigo morador da casa, e suas palavras detalhavam eventos que transcendiam a compreensão humana. A história contada era sobre uma tradição secreta, uma celebração sombria que ocorria nas profundezas da noite de Natal. A cada década, a casa era palco de rituais macabros que envolviam forças sobrenaturais. À medida que lia, um arrepio percorreu minha espinha,
pois os eventos descritos pareciam ganhar vida diante dos meus olhos. A família, impulsionada pela curiosidade e pela incredulidade, decidiu explorar a casa em busca de sinais do passado sombrio. À medida que avançávamos pelos corredores sombrios, o ar tornou-se mais pesado, como se o próprio ambiente estivesse carregado com a energia residual daqueles rituais há muito esquecidos. Ao chegarmos a um quarto isolado, o qual o diário indicava como o epicentro dos acontecimentos, uma sensação de presença sobrenatural tomou conta do ambiente. Uma música estranha, sem origem aparente, começou a ecoar pelos corredores, e sombras começaram a dançar nas paredes como figuras etéreas. Quando a meia-noite soou, as luzes da casa começaram a oscilar, criando uma visão surreal. Sombras começaram a tomar forma, ganhando vida diante de nossos olhos. A figura central da cerimônia macabra emergiu, olhos vazios encarando-nos com uma intensidade que cortava até a alma. O ambiente estava impregnado com murmúrios indecifráveis, e a temperatura caiu abruptamente. A figura sombria começou a se aproximar, seus passos ressoando como ecos de um passado atormentado. Tentamos retroceder, mas uma força invisível parecia nos impedir de escapar da iminente presença sobrenatural. A figura começou a recitar palavras arcaicas, uma linguagem que ecoava desde os confins do tempo. À medida que suas palavras preenchiam o espaço, as paredes pareciam vibrar em resposta. A sala estava saturada com uma energia desconhecida, como se estivéssemos testemunhando algo que transcendia as leis naturais. De repente, a sala mergulhou na escuridão total. Quando a luz retornou, estávamos de volta à sala de estar, o diário fechado ao meu lado. A figura sombria, as sombras dançantes e a melodia misteriosa desapareceram, deixando-nos com uma sensação de perplexidade e inquietação. O diário agora continha um último trecho, alertando que o ciclo sombrio seria renovado a cada década, perpetuando a tradição macabra naquela casa isolada. Desde aquela noite de Natal, a casa permanece envolta em mistério, e a celebração festiva é tingida com uma aura de medo, enquanto esperamos o próximo ciclo do passado sombrio emergir para nos assombrar novamente. Naquela noite de Natal, um cenário de terror se desdobrou, marcando o feriado com uma sinistra e inexplicável série de eventos. Minha identidade é insignificante diante do que testemunhei, mas compartilho este relato na esperança de que outros possam compreender a verdade sombria que permeia as festividades natalinas. Estava em uma cidade pequena, onde a neve caía suavemente, criando um manto branco sobre as ruas já desertas. A casa antiga onde me encontrava exalava um ar de nostalgia, mas esse sentimento logo seria eclipsado por algo muito mais sombrio. A família se reunia na sala de estar iluminada por luzes festivas, mas um presente peculiar chamou a atenção de todos. Sem etiqueta, sem remetente, o pacote envolto em papel desgastado parecia emanar uma energia inquietante. Quando abrimos o presente, revelou-se um conjunto de bonecos de aparência macabra, cada um representando um membro da família. Ignoramos inicialmente o desconforto que aqueles bonecos causavam, mas à medida que a noite avançava, a atmosfera na casa mudava. Sons estranhos ressoavam pelos corredores, como murmúrios inaudíveis de uma presença invisível. As luzes de Natal começaram a piscar de maneira irregular, como se estivessem sendo manipuladas por forças além de nossa compreensão. Aos poucos, os bonecos que deveriam ter permanecido inanimados começaram a se mover por conta própria. Seus olhos sem vida pareciam ganhar vida, fixando-se em cada um de nós com uma intensidade ameaçadora. Tentamos racionalizar, atribuindo os movimentos aos caprichos do vento ou à nossa própria imaginação, mas algo nos dizia que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Ao se aproximar da meia-noite, um frio glacial envolveu a casa. Uma risada distorcida ecoou pelos corredores, fazendo-nos estremecer. Então, os bonecos começaram a sussurrar mensagens perturbadoras, revelando segredos sombrios e medos ocultos de cada membro da família. Aquelas revelações cortaram fundo, expondo feridas emocionais que preferíamos manter escondidas. Desesperados, tentamos nos livrar dos bonecos, mas eles resistiam a qualquer tentativa de destruição. Pareciam ter adquirido uma vida própria, movendo-se estrategicamente para nos manter sob seu olhar penetrante.
À medida que a noite se desenrolava, uma presença invisível pairava sobre nós, alimentando-se do medo que se instalara na casa. Foi então que, no auge da perturbação, as luzes de Natal explodiram em um clarão cegante. Quando a luz retornou, os bonecos tinham desaparecido, deixando-nos atordoados e confusos no silêncio que se seguiu. O presente sinistro, os bonecos falantes e as revelações pessoais deixaram uma cicatriz permanente em cada membro da família. O Natal, que deveria ser uma época de alegria e união, tornou-se uma lembrança amarga da noite em que a fronteira entre o real e o sobrenatural se dissolveu. Desde então, a casa ficou vazia, evitada pelos moradores locais que dizem ouvir risadas distorcidas e sussurros nas noites de Natal. A história se espalhou como um conto macabro, alertando aqueles que ousam desafiar as tradições natalinas, pois a festividade pode revelar lados sombrios que nunca deveriam ser perturbados.